Olá, boa tarde. Primeiramente, gostaria de me desculpar que eu estou um pouco mais... quer dizer, na verdade, eu sou rouco e hoje eu estou um pouco mais rouco do que o normal. Então, desculpa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o IELTS. O objetivo da palestra é não somente falar sobre a estrutura da prova, como também desmistificar um pouco, porque existem diversas informações, principalmente na internet, que não são reais. Então, o objetivo da palestra é vocês entenderem no final que é uma prova como qualquer outra, basta se preparar. O IELTS é um dos exames mais aplicados no mundo atualmente. Cerca de 2 milhões de candidatos fazem a prova todos os anos. Tá? Antes de prosseguir, deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui tem menos que 25 anos? Pô, estamos num grupo grande hoje, hein? Então, para nós, menores de 25 anos, gostaria de informar que o IELTS é mais velho do que a gente. O ano passado, o IELTS completou 25 anos. E ele foi desenvolvido e é mantido por 3 organizações. O British Council, que é a organização qual eu faço parte, o IDP Australia, que é o órgão educacional da Austrália, e Cambridge University, que dispensa qualquer tipo de apresentação. Antes de falar do IELTS, eu vou falar um pouquinho do British Council, até mesmo para vocês entenderem essa organização que eu trabalho e que é responsável pelo IELTS. O British Council é uma organização do Reino Unido para relações culturais e educação. Mas o que nós fazemos exatamente? Basicamente, nós promovemos a aproximação entre o Reino Unido e os países onde nós estamos presentes. Existimos também, o ano passado, completamos 80 anos, estamos no Brasil desde 1945. Hoje, nós estamos presentes em aproximadamente 100 países, e aqui no Brasil nós temos 3 escritórios, São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. Tá, eu falei que o British Council promove uma aproximação entre o Reino Unido e os países onde nós estamos presentes. Mas como que nós fazemos isso? Nós temos algumas áreas de atuação que realmente demonstram, que promovem essa aproximação. Lembrando que o British Council é uma organização sem fins lucrativos, a gente promove a aproximação através de exames de proficiência ou diagnóstico, como o IELTS, esse é o departamento que eu trabalho. Através de educação, nós temos uma série de projetos aqui no Brasil, desde educação básica, que temos um projeto chamado Connecting Classrooms, que basicamente eu sou um fã desse projeto. O que nós fazemos? Nós pegamos uma sala de aula britânica e uma sala de aula aqui do Brasil, por exemplo, que tem um projeto em comum, a gente subsidia a ida do professor brasileiro para ficar uma semana com a turma britânica, e o inverso também. O professor britânico vem para o Brasil para eles se conhecerem, para ele conhecer a turma, e durante um ano eles vão desenvolver um projeto em conjunto. Então, a gente vai desde a educação básica até pós-doutorado. Na área de esportes, por exemplo, nós temos 2 projetos aqui no Brasil, o Try Rugby e o Premier Skills, que basicamente a gente ensina não somente o esporte para as crianças, mas os valores e também o idioma. Na área de artes, nós temos vários projetos, museus, onde a gente traz museu britânico para conversar com o museu brasileiro e vice-versa. Língua inglesa, no Brasil, desde a nossa entrada em 45, por uma questão de planejamento, nós optamos por não termos escolas de inglês, escolas de idioma aqui no país. Por exemplo, se vocês forem hoje na Colômbia, em Portugal, onde nós temos essas escolas, e perguntarem qual que é a melhor escola de inglês naquele país, vai ser falado British Council. No Brasil, nós não temos. Então, a gente trabalha a língua inglesa diretamente com o governo, desenvolvendo vários projetos, com professores e também instituições privadas. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o British Council, sobre esses projetos, o nosso site é britishcouncil.org.br. Eu recomendo que vocês visitem o nosso site. Ok, agora vamos falar de IELTS, que afinal de contas é o porquê que todo mundo está aqui. O IELTS, hoje, ele é aceito em 135 países e mais de 9 mil instituições. Aqui, a gente já quebra um mito, onde que muitas pessoas, por exemplo, na internet, hoje você joga no Google, você vai ver lá, o IELTS é britânico, só aceito no Reino Unido, e o TOEFL, que é o concorrente, é americano e só aceito nos Estados Unidos. Essa informação não é verdadeira. O IELTS, hoje, ele é aceito em 3 mil universidades americanas,
No Reino Unido, ele é aceito por todas as universidades, inclusive, a partir do mês que vem, ele será o único exame aceito no Reino Unido. E se a gente pensar em Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, a maioria desses países, eles dão preferência pelo IELTS. Aqui é um pouquinho da nossa presença global, onde vocês vão encontrar 900 centros aplicadores ao redor do mundo. Aqui no Brasil, normalmente, nós fazemos a prova em 27 cidades. Aqui em Porto Alegre, a prova ocorre pelo menos uma vez por mês, e no momento a gente faz a prova num parceiro que é a PUC. Então, essa é uma pergunta que eu recebi bastante lá no stand. A prova só acontece duas vezes por ano aqui em Porto Alegre? Não. A gente tem uma vez por mês e, em breve, a gente vai começar a aplicar também em Caxias. E eu sei que 2 vezes por ano a gente faz em Santa Cruz. Então, aqui no Sul, bastante. Para começar a falar de IELTS, não sei se todos estão cientes, mas existem 2 versões. O General Training, que normalmente é utilizado para fins migratórios, ou seja, há muito tempo atrás, eu fui casado com uma britânica. Justamente para aplicar para o visto de entrada, precisei comprovar a minha proficiência através do IELTS. Então, se você vai a trabalho, mudar de país, ou, de repente, você está realmente sendo transferido com a sua família, o General Training é a versão do IELTS que é a solicitada. As 2 versões, elas vão avaliar as mesmas competências. O conteúdo que muda um pouco, principalmente na parte de reading, onde na versão academic, os textos serão textos mais acadêmicos, e na versão General Training são textos mais do dia a dia, então, retirados de revista. O academic, como o próprio nome já diz, ele é voltado para fins acadêmicos. Então, pensando aqui, nessa feira que está promovendo o ensino superior no Reino Unido, para vocês irem para qualquer uma dessas universidades, vocês vão precisar do IELTS, primeiro ponto. Segundo ponto, vocês vão precisar da versão academic. Por exemplo, a versão acadêmica é a versão também utilizada no Ciências Sem Fronteiras. É muito importante ressaltar aqui que o IELTS não é um teste de gramática. Isso eu falei algumas vezes aqui no stand hoje. Mais do que a gramática, o objetivo do teste é avaliar a capacidade daquele candidato em se comunicar em inglês. Um pouquinho mais para frente, quando a gente entrar nas habilidades, eu vou falar um pouco mais sobre isso, até mesmo para vocês poderem entender. Em relação à inscrição, a inscrição ela é feita no takeielts.org, inclusive, depois da palestra, quem ainda não pegou o folderzinho, tem um folder explicando um pouco mais sobre o exame, só passar no stand que eu dou um folder. Na parte de trás você tem a informação lá, o takeielts.org. Eu costumo brincar, quem quer fazer o IELTS, o takeielts.org passa a ser o melhor amigo, porque todas as informações que vocês precisam em relação ao exame está lá, desde datas e locais de prova, das próximas provas, como a própria inscrição e também o Road to IELTS, que é um preparatório que a gente fornece, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Uma informação muito importante, e eu gostaria que, para aqueles que pretendem prestar, lembrassem disso. No momento que vocês forem fazer a inscrição, é pedido para que vocês forneçam um documento, então o scanner, ou do passaporte ou do RG. Posso CNH? Não, não posso. Os únicos documentos oficiais que são aceitos é passaporte, RG. Outra dica, o documento que vocês fizerem a inscrição é o documento que deve ser apresentado no dia da prova. Esse documento tem que ser original no dia da prova e tem que estar válido. Eu fiz com o meu passaporte, cheguei na prova com RG, vou poder fazer a prova? Não, não vai. Não é porque o British Council é mau, nós não somos maus. É uma questão de segurança mesmo. Por quê? Quando vocês fazem a inscrição, ela é toda feita em cima daquele número de documento. Então, por exemplo, se você utilizar o passaporte, no dia que você chegar na prova, se você chegar com o seu RG, são números diferentes. O examinador ele não vai conseguir localizar o seu perfil, a sua prova, através daquele número. Por isso que tem que ser o mesmo. E tem que ser original e válido, porque já aconteceu de uma candidata utilizar um passaporte e ela chegou, o passaporte tinha vencido naquela semana. Infelizmente, não pôde fazer a prova também. Mas eu fiz a prova, eu fiz a inscrição, daqui um mês é a minha prova, e eu troco meu passaporte. Entre em contato conosco através de e-mail,
20 dias, pelo menos, antes da prova, e falando que trocou o passaporte, e aí a gente vai pedir que vocês enviem uma nova cópia, para que a gente possa fazer a atualização. Outra dica, que na verdade é mais informação, as inscrições se encerram 20 dias antes da prova. E o valor, que geralmente é uma informação que eu sempre esqueci de colocar, mas as pessoas sempre perguntavam, custa R$500 a prova. E cada vez, se o aluno precisar repetir a prova, ele tem que pagar uma nova inscrição. Preparatórios. Quando eu falei que o exame ele vai avaliar muito mais a capacidade de comunicar do que a gramática, levando isso em consideração, a preparação do aluno é muito importante. Então, existem diversos livros no mercado hoje, de várias editoras. O British Council oferece 2 livros. Caso alguém queira comprar, é só entrar em contato conosco, eu vou colocar o e-mail no final, livros que abrangem todo o conteúdo da prova e também vem com CD. Agora, para aqueles alunos que preferem estudar, por exemplo, online, nós temos essa plataforma que chama Road to IELTS. Lembra que eu falei que no mundo, em vários países, nós temos escolas de inglês e aqui no Brasil não? Onde nós temos escolas, nós desenvolvemos um curso preparatório que é presencial. Aqui no Brasil, a gente não consegue dar esse curso e nós não podemos indicar nenhuma instituição. Então, hoje eu já respondi pelo menos umas 5 vezes se a gente indica alguma instituição. Não, não indicamos. Em contrapartida, o que a gente fez? A gente pegou aquele conteúdo do curso presencial e compilou numa plataforma online, que é o Road to IELTS. E o que tem nessa plataforma? Você vai ter uma série de vídeos de examinadores. Nesses vídeos, não são atores, são examinadores, que eles vão mostrar o que eles avaliam, o que eles não avaliam, o que é verdade, o que é mito. Tem uma série de atividades, por habilidade também, vocês vão encontrar simulados. E o que eu acho mais legal, fora a plataforma, que é maravilhosa, eu convido vocês a visitarem, também está no takeielts.org, é que são 30 horas gratuitas. Aí perguntam, 30 horas é pouco ou é muito? Eu acho bastante, porque já aconteceu inúmeras vezes de a gente encontrar com um candidato aqui, dar essa dica, e depois encontra com um candidato no dia da prova e pergunta, você usou o Road to IELTS? Usei. Usou qualquer outro tipo de preparatório? Não. Esse foi mais do que suficiente. Tá bom. Quanto tempo você usou? 6, 8, 10, 12 horas. O máximo que eu já vi até hoje foram 14 horas. É muito importante ressaltar, o Road to IELTS, ele não vai ensinar nada sobre inglês. Ele vai dar dicas, informações técnicas sobre a prova mesmo. Então, por exemplo, uma examinadora num vídeo, ela pode falar que se você utilizar a mesma palavra inúmeras vezes no speaking and writing, eles vão entender que pode ser que o seu vocabulário não seja limitado, mas você tem um costume de usar aquela palavra. A gente faz isso em português e em inglês não é diferente. Então, vai ser uma dica de, olha, não repita a mesma palavra muitas vezes para que você não perca ponto. Então, eu convido todos que têm interesse a entrar lá, até mesmo para ver que a prova não é um bicho de 7 cabeças. Vocês vão ver que é uma prova comum como qualquer outra. Tudo bem? Uma pergunta, eu estou falando muito rápido? Tá legal? Porque eu realmente tenho que me policiar para não falar muito rápido. Agora vamos falar um pouquinho da estrutura da prova, pontuação e resultado. Primeiro, o IELTS é uma prova presencial, ou seja, todas essas habilidades, que é o speaking, o listening, o reading e o writing, elas serão avaliadas presencialmente. O speaking, você faz uma entrevista com o examinador e as outras 3 você faz por escrito. O speaking, um grande diferencial do IELTS é exatamente o speaking. Lembra que eu falei que, novamente, o que vai ser avaliado é a sua capacidade de se comunicar? Então, primeiro, se você chegar lá e trava na frente do examinador, você não vai conseguir se comunicar e automaticamente... Por que será que aqui, com essas universidades, eu converso com o International Officer, sem problema, lógico, meio assim, e eu vou chegar numa prova e vou travar? É simples, porque é uma prova e todo mundo, isso é do ser humano, quando a gente é avaliado, a gente fica mais ansioso e pode ficar um pouco nervoso. Então, quem é esse examinador? Quem é esse professor que vai fazer a prova comigo?
ele é um professor que ele é recrutado e constantemente avaliado por Cambridge. Então, uma das didáticas dele da prova é justamente, quando o aluno chega, se ele ficar nervoso, ele não vai se comunicar. Então, através de algumas perguntas, que já é a primeira parte do teste, que é a parte de perguntas e respostas de cunho mais pessoal, é justamente deixar o aluno mais tranquilo. Então, são perguntas do tipo, como que é o seu nome, como que você veio aqui hoje, com quem que você mora, você veio de carro, foi difícil estacionar? São perguntas que, para a grande maioria dos candidatos que estão fazendo IELTS, são perguntas, assim, super simples, mas, na verdade, você já está sendo avaliado e é um jeito daquele candidato, daquele examinador te deixar tranquilo e também você já acostuma com o sotaque que nós temos examinadores que são brasileiros, americanos, britânicos, australianos. Outra dica, a segunda parte é uma breve descrição. O examinador vai dar um tema para o candidato e o candidato vai ter 2 minutos para falar o que quiser sobre aquele tema. Por que o que quiser e não o que ele sabe? Porque no speaking não é avaliado a veracidade da informação. Eu estava lá em Recife na segunda-feira dando uma palestra e falei, se vocês quiserem falar que o mar é roxo, o mar vai ser roxo e o examinador não vai questionar, desde que você mantenha aquela conversa. Então, é a informação. Por isso que é uma breve descrição. Não é assim, fala sobre a praia, 3, 2, 1, vai. Não, ele vai te dar o tema, vai te dar 1 minuto para você se preparar. Inclusive, se você quiser um papel e uma caneta para anotar algumas palavras que você sabe sobre aquele tema, ele também fornece. E depois você tem mais 2 minutos para falar sobre o que você sabe, ou o que você quiser. E a terceira parte é um diálogo que, basicamente, ele pode utilizar o mesmo tema ou escolher um outro tema e aí você vai conversar com ele sobre aquilo. Falando tudo isso, parece que a prova é meia hora, né? Na verdade, de 12 a 14 minutos. A gente costuma brincar que não dá nem para você ficar amigo do examinador, porque é bem rápido mesmo. Aqui algumas dicas, ouça com atenção. Às vezes a gente fica tenso, a gente nem entendeu direito, nem ouviu direito, já estou pensando numa resposta e já quer responder. Não, ouça o que ele está te perguntando e responda em cima daquilo. Se errar, corrija. Isso é uma dica que é bem importante mesmo, que a gente acaba aprendendo inglês daquela forma que a gente não pode errar aqui. É impossível errar. Poxa, se eu erro em português, por que seria diferente com o inglês? Então, se você cometeu um erro e percebeu, levanta a mão e fala, olha, desculpa, eu errei e corrige. Diferente do que as pessoas acreditam que você perde ponto, não. Se você conseguiu perceber um erro e corrigiu, mostra que realmente você está se comunicando em inglês. Então, você ganha ponto por isso. Lógico, eu sempre brinco. Por favor, não vai inventar um erro de propósito para corrigir, que é um professor experiente, ele sabe que aquilo lá foi proposital. E isso também é importante. Se não souber o que dizer, invente. Exatamente aquilo que eu falei. A veracidade da informação não vai ser levada em consideração. Então, se entrar num tema que você não conhece, simplesmente sai falando. Tem sempre um exemplo que eu dou nas palestras. Mas que um candidato perguntou, e se perguntarem sobre Paraitins? Na hora eu falei, tá, Paraitins é a festa do boi, que tem azul e vermelho. Fala que você já foi 2 vezes e inventa uma história em cima disso. Acabou, simples assim. Mas, gente, eu nunca ouvi nenhum caso de ter entrado Paraitins no tema da prova. Então, foi um exemplo mesmo, mas o candidato perguntou. Vamos lá, listening. O listening ele é basicamente dividido em 4 partes, sendo a primeira parte focada em tópicos cotidianos e a segunda parte, tópico acadêmico. Você tem 40 questões e 4 áudios, ou seja, um áudio, 10 questões. O áudio só é tocado uma vez. Não é muito diferente daquilo que a gente tem na escola de inglês. A diferença é que na escola de inglês, se você não está muito certo da resposta, você espera o áudio tocar de novo. Aqui não, o áudio vai ser tocado uma vez só. A prova tem 30 minutos e essa é a única habilidade do exame onde vocês vão ter um tempo extra para passar o resultado para a folha de resposta. Isso é muito importante. Mas o examinador que fica na prova, ele vai avisar, olha, acabaram agora os 30 minutos. Detalhe, vocês não podem usar relógio, mas o tempo vai sendo dado o tempo todo. O tempo vai sendo dado o tempo todo e ficou legal. Na tela, e ele fala, 10 minutos, 20 minutos, faltam 10 minutos para acabar. Agora começa vocês passarem para a folha de resposta.
Aqui é um exemplo da prova. Desculpa que eu não trouxe o áudio, mas o objetivo não é nem vocês ouvirem um áudio, porque não é diferente de um áudio de uma escola de inglês. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, por favor, enunciado. Leiam um enunciado e respeitem o enunciado. Mais importante do que ler é respeitar. Por quê? Aqui diz que a resposta não pode ter mais do que uma palavra. Brasileiro adora colocar 3. Cuidado, gente. Porque, por mais que a sua palavra correta esteja entre as 3, o examinador vai anular a questão. Então, se está pedindo... Porque, não, mas a minha resposta vai ficar muito mais completa. Não. Se o enunciado pede uma palavra, coloquem uma palavra. Aqui é a folha de resposta. Por quê? Tem uma dica que eu vou dar no próximo slide, mas eu gosto de dar olhando essa imagem aqui. E é verdade, aconteceu com um amigo meu na época que eu morava na Austrália, sei lá, em 2002. Ele fez a prova... Estava indo muito bem até o momento de passar para a folha de resposta. Ele estava um pouco nervoso e passou, eu não lembro qual que era a questão, mas vamos dizer, a resposta 5 ele colocou na 6, a 6 na 7, ou seja, o que era para ser uma coisa muito boa acabou virando um desastre. Por favor, 10 minutos é mais do que suficiente para vocês passarem a limpo. Então, prestem atenção na hora de passar limpo para a folha de resposta. Algumas dicas. O áudio só vai ser tocado uma vez. Se você não souber, isso a gente aprende desde pequenininho, quando você não sabe, chuta, arrisca, coloca alguma coisa, mas não deixa em branco, porque é sempre uma chance de você acertar. Ortografia é importante, lógico. Eu tenho uma letra que não é muito bonita, mas eu consigo deixá-la de um jeito que a pessoa entenda. Então, apenas se esforçar para que lógico, o examinador ele vai tentar entender, mas se for algo muito ilegível, ele vai simplesmente... anular a questão. E cuidado ao transferir para a folha de resposta, eu já falei. E o mais importante de tudo, na minha opinião, não entre em pânico. Fica calmo. Se de repente perdeu uma questão, vai para outra, continua ouvindo o áudio sem problema. Reading. O reading, basicamente, o acadêmico, que é o foco aqui hoje, ele é dividido em 3 partes. São 3 textos acadêmicos, cada um com 700 a 1.000 palavras. São textos reais, inclusive em Recife, eu conheci um candidato que ele falou, eu sempre dava um outro exemplo, mas eu comecei a dar o exemplo depois de segunda-feira. Ele falou, os 3 textos eram de biologia, e eu faço engenharia da computação, não entendi nada. Eu falei, mas espera aí, as respostas você não conseguiu, não era interpretação de texto? Ele falou, não, eu respondi sem problema, mas o texto era horrível. Eu falei, mas todas as respostas estavam no texto, estavam. Ele só estava, na verdade, falando que não tinha gostado do tema, que aparentemente era como que os pássaros se comunicam quando eles ainda estão dentro dos ovos. Eu nem sabia que entrava isso, mas fica a dica, desde segunda-feira eu estou sabendo, eu tenho esse exemplo. A prova tem 60 minutos, vocês vão ver que a folha de resposta é a mesma que o listening, só que uma é frente e outra é verso. Nesse caso, vocês não vão ter tempo extra, lembra que eu falei? Então, se programem na hora que a examinadora levantar a mão e falar, olha, pessoal, faltam 10 minutos para acabar a prova. Lógico que ela vai falar isso em inglês, que a prova toda, ela dá todas as coordenadas em inglês. Na hora que ela falar 10 minutos, comecem a passar limpo, por favor, para a folha de resposta. Aqui é um exemplo de um texto que cai na prova. Agora eu vou escolher alguém para vir aqui e ler para todo mundo. Não, brincadeira, porque não seria nem bom para vocês, muito menos para mim. Mas só para vocês terem uma ideia que é um texto como de faculdade, qualquer um. Algumas dicas. Sempre ler as questões antes de responder. Você tem... Novamente, não deixar espaços em branco, exatamente como no listening. Se não souber, arrisca, mas não deixe em branco. Não perca muito tempo com cada uma das questões e, novamente, ortografia é muito importante. Agora a gente vai para o writing, rapidinho. Está muito chato, gente, o conteúdo? Eu tento fazer o mais dinâmico possível para explicar um pouquinho sobre a estrutura da prova. Vamos lá. O writing, basicamente, vocês vão ter que produzir 2 redações em 60 minutos. Fácil assim. Qual que é a diferença da redação 1, que a gente chama de Task 1, para Task 2? A Task 1, vocês precisam ter, no mínimo, 150 palavras, e a Task 2, 250. O examinador conta, sim, cada uma das palavras. Vocês vão ter que contar na prova, por favor, não contem, que senão não vai dar tempo de vocês fazerem. Lembra do Road to IELTS, o curso preparatório? Uma das dicas que é dada no curso é como você
fazer um chute aproximado de quantas palavras você tem em cada parágrafo, justamente, um parágrafo com cinco linhas, eu tenho lá 40, então vou precisar de pelo menos 4 parágrafos para chegar nos 160, então legal. Se você for contar, você vai perder mesmo bastante tempo. Qual que é a outra diferença? A primeira parte, o primeiro texto que você tem que desenvolver, ele vai te dar um gráfico ou uma tabela e você simplesmente vai analisar o que você está vendo. Não vai dar... Por que eu falo que você não vai dar a sua opinião? Aconteceu com um candidato que tinha lá, tem até o exemplo da prova aqui, que mostrava o número de computadores adquiridos todos os anos no Brasil. Ele falou que ele fazia engenharia da computação, alguma coisa assim, o TI, e ele falou, não, a porcentagem está errada, e ele desenvolveu um texto falando que estava errado. E aí... ele não foi muito bem justamente porque não era o objetivo da atividade. Já a segunda, não. Realmente, você tem que desenvolver uma redação em cima. Ele vai te dar um tema, você vai dizer se concorda, se discorda e por quê. Então, aqui, alguns exemplos de prova. O gráfico que eu falei para vocês. Simplesmente, o que você está vendo nesse gráfico? Em 2002, nós compramos 50%, 2004 foi um pouco acima, e é isso que vocês têm que fazer. Um exemplo da segunda task, que ele vai te dar um tema e você vai escrever em cima disso. Algumas dicas. Não dá tempo de passar a prova limpo, por isso que a prova é feita com lápis e borracha, porque se você quiser trocar alguma coisa, você apaga e continua. Não dá para tempo de passar limpo. Nós sugerimos, não é obrigatório, mas nós sugerimos que como a segunda é maior que a primeira, você comece por ela e dedique 40 minutos para a segunda e 20 minutos para a primeira. E basicamente isso. Agora sobre o resultado. O resultado da prova sai em 13 dias exatamente depois da prova. Amanhã a gente vai ter uma prova aqui na PUC. Esse resultado sai daqui 14 dias, porque 13 dias a partir de amanhã. Esse é o resultado online. O resultado impresso, que é o certificado de vocês, será enviado no mesmo dia, no 13º dia, através de carta registrada. Ah, mas a minha data limite para fazer application, por exemplo, para o Ciências Sem Fronteiras, é um dia depois do 13º dia. Vocês podem enviar um SEDEX 10 para a gente? Sim, podemos, fazendo 2 ressalvas aqui. Primeiro, a diferença de valor do SEDEX 10 para a carta registrada é de responsabilidade do candidato. Outra ressalva, se por algum motivo Correios não entregar até 10 horas da manhã, nós não nos responsabilizamos, porque aí foi um serviço do Correio. Outra dica, outra pergunta que já fizeram, minha amiga vai estar exatamente naquele fim de semana, ela vai estar fazendo compra na 25 de março lá em São Paulo. Ela pode retirar para mim? Pode, desde que vocês encaminhem para a gente um e-mail, que eu vou dar lá no final, dizendo o nome, RG e CPF, autorizando aquela pessoa a retirar. Mandam para a gente. Já aconteceu da amiga chegar no British Council e a gente não sabia de nada, a gente não entregou. Então, vocês têm que mandar para a gente e, se possível, essa amiga trazer também impresso. Aqui é quase um exemplo do resultado. Por que eu falo quase? Realmente, ele tem essa carinha aqui, vai ter o nome de vocês, o número. Por que quase? Que aqui a gente tem uma foto do rapaz sorrindo. Isso é só um exemplo, porque vocês não podem rir na hora da prova. Então, é quase isso o certificado de vocês. Vocês vão estar felizes, mas não precisa mostrar tanto. Só é enviado uma via de certificado para cada candidato. Digamos, uma dica bem legal, digamos que aqui hoje vocês estão andando na feira e vocês já identificam 5 universidades que vocês querem estudar. Vocês podem inscrever, relacionar essas universidades no momento da inscrição, para que no dia do resultado, o mesmo resultado que a gente vai enviar para vocês, a gente envie para essas universidades. Digamos que vocês não estão muito confiantes, deveriam estar, no resultado de vocês. Posso enviar depois que eu souber o resultado? Pode, é só mandar um e-mail para a gente. A única diferença é que quando você relaciona as universidades lá no começo, não tem custo algum. Quando você pede para enviar depois que já saiu o resultado, é cobrada uma taxa simbólica de R$15 por universidade. A pontuação. De novo, aquele amigo meu lá na época que eu morava na Austrália, ele falou, eu reprovei no IELTS. Então, eu não sabia e acreditei, mas o IELTS não aprova, não reprova ninguém. Ele apenas demonstra o conhecimento no idioma daquele candidato, naquele dia, mês e ano. Que
Opa, desculpa. O resultado vai de 1 como não usuário, ou seja, ninguém tira 0. O 0 é só se você não for. Então, botou o nome, é 1. Lindo. Até 9 como usuário expert. Qual que é a nota exigida para graduação? Depende. Para pós-graduação? Depende. Doutorado? Depende. Depende do quê? Da universidade. As universidades, não somente as britânicas, mas todas no mundo, elas são autônomas. Então, ou seja, elas definem a nota que elas querem. Vai ter universidade que vai pedir 5,5, vai ter universidade que vai pedir 6, vai ter universidade que vai pedir 6,5, por exemplo, do geral, porque vocês vão ter uma nota por cada habilidade e uma nota que a gente chama de overall, que seria a média. Tem universidade que só vai pedir a média. Tem universidade que vai pedir a média, por exemplo, 6, mas que você não tenha abaixo de 5,5 em nenhuma das habilidades. Então, por isso que a gente fala, se você vai aplicar para 5 universidades, conheça o critério de cada uma delas. Aí, agora, aproximando aqui para o final, gostaria só de fazer alguns lembretes. O IELTS é uma prova oral que você vai fazer com o examinador, que é um grande diferencial. Você não vai falar com uma máquina, com um computador, com uma torradeira, nada disso. Você fala com o examinador mesmo. É uma prova que a gente chama de inglês global. Por quê? Lembra que eu falei que, apesar dela ser desenvolvida por 2 instituições britânicas, você pode ter sotaque brasileiro, que é o que a grande maioria aqui, esmagadora de nós, temos. Você pode ter um sotaque americano, beta. Anyway, qualquer uma dessas vai ser aceito, você não vai perder ponto por conta do seu sotaque. O listening também, você vai ter inglês britânico, inglês australiano, e vai ter inglês que você nem vai identificar qual que é o sotaque, porque se a gente parar para pensar, hoje em dia, no mundo, a gente tem muito mais pessoas falando inglês que não tem o inglês como seu primeiro idioma, ou seja, vai ser um sotaque indiano, chinês, brasileiro, argentino, do que britânicos, americanos, australianos. Então, eu participei de uma prova recentemente, lembra que eu falei que o listening são 4 áudios? 2 americanos e 2 canadenses, não tinha nenhum britânico. Teve um rapaz até que reclamou, nossa, mas o IELTS é britânico e não tem nenhum britânico. Acontece sim, pessoal. E, novamente, lembrando que o IELTS é aceito por mais de 9.000 instituições ao redor do mundo. Então é isso, pessoal. Alguma dúvida? Dois minutos. Não, na verdade, não. Esse é o tempo limite que é dado para você. É lógico que se deu 1 minuto, não deveria travar, mas a pessoa fala que não tem mais nada para falar sobre aquilo, o examinador não vai te obrigar. Aí ele vai, vamos dizer assim, acabar essa parte um pouco antes. Então, você não é obrigado a falar. Recomenda-se que você fale os 2 minutos. Até mesmo porque você vai ver que é muito rápido. Então, por exemplo, eu estou aqui falando, aliás, deixa eu até ver quanto tempo que eu tenho, porque a gente se empolga. Você vê, na verdade, eu passei 3 minutos e nem percebi. Geralmente, essa apresentação eu faço em menos tempo. Eu acho que, desculpa, eu vou abrir só para mais uma pergunta, e todas as outras dúvidas, eu vou estar lá no stand, eu posso responder, tá bom? Peço desculpas porque eu realmente acabei não fazendo os 25 minutos que normalmente eu faço. Pois não? Para quem não ouviu, a candidata perguntou, todas as provas são feitas no mesmo dia com o mesmo examinador? Não. Por exemplo, as provas, normalmente, elas são feitas no sábado. Se não for no sábado, a gente sempre tem 3 sábados no mês e uma quinta. Digamos, normalmente, na maioria das vezes, 90% das vezes, o IELTS ele é feito o speaking de manhã, isso sempre, o listening, reading, writing na parte da tarde. 90% das vezes é no mesmo dia. Só que quando vocês receberem o e-mail de confirmação, vai dizer lá que pode ser que você faça a prova em até 7 dias antes ou depois o speaking. Eu já vi acontecer de não ser no mesmo dia? Sim. Foi uma semana antes? Não. Geralmente, um dia antes. Nunca depois. Geralmente, se a prova é no sábado, na sexta. O máximo que eu já vi a prova acontecer na quinta, para uma prova que ia ser no sábado. Mas, sei lá, mais de 90% das vezes a prova é feita no mesmo dia. Examinadores, a gente tem
depende do tamanho da sessão, mas a gente sempre vai ter pelo menos 3 ou 4 examinadores. E aí, baseado nessa pergunta também, digamos que você tenha que fazer uma prova novamente, você nunca vai repetir o examinador. Aqui em Porto Alegre a gente tem 5, 6 examinadores participando de uma sessão. Digamos que hoje você fez a prova, só que faltou meio ponto para a nota da Universidade de Brighton, e você vai ter que repetir essa prova. O próprio sistema não deixa que você tenha o mesmo examinador para speaking 2 vezes seguida, tá bom? Pessoal, eu peço desculpas, eu vi que vocês levantaram a mão, eu peço a gentileza de virem até o stand, eu vou ficar muito feliz em responder, e obrigado pela presença de todos vocês. Aqui está o e-mail que eu falei, que eu ia deixar no final, desculpa, eu esqueci. Qualquer dúvida que vocês tiverem, exames.sp@britishcouncil.org.br, e a gente tem uma política no British Council que a gente responde todo e qualquer e-mail em até 48 horas. Então, qualquer dúvida, só mandar um e-mail para a gente. Muito obrigado.